Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo a fé, vivendo o sobrenatural. O nosso Senhor nos ensina a viver o sobrenatural. Como Ele nos disse ontem, bem-aventurado aqueles que têm os seus rins, assim como Ele esquadrinha a intenção do coração e da mente, que tem os seus rins colocado à prova. Os rins está relacionado ao caráter, da qual sabemos que o caráter de um homem não está condicionado a acúmulo de bens. Jesus sempre nos ensina, ele condena todo tipo de avareza. Ele já condenava ali aos fariseus. Bem como ele mesmo dizia, nem eu vos condeno, esta palavra proclamada nos últimos tempos, aqueles que não estiverem segundo a obediência já estão condenados. Não há problema algum haver prosperidade, mesmo porque Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele se empobreceu para nos tornar riquíssimos. Mas aquele que compreende o Evangelho, ele sabe que se acumula as riquezas aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Nós investimos no reino dos céus. Investir no reino dos céus, ele nos diz, usai este dinheiro dos ímpios com o próximo, para os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades. Não fazeis para serem vistos por homens, mas fazei para que o Pai vos galardoa. Atualmente ele é aquele que nos traz o galardão, porque o Pai lhe outorgou todo o poder e autoridade para julgar. E assim ele dizia, se vós não tiver zelo com aquilo que não é vosso, como podereis receber o vosso galardão? Por isso, dia após dia, fazemos em oculto, e ele é aquele que tudo contempla e executa, e no devido momento, ele é aquele que nos galardoa. Sempre buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e temos a fé assim que opera em nós, e sempre vivemos sobre o sobrenatural, assim como ele tem nos sustentado até hoje, e não andamos com solicitude com esta vida. O que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta? Não vê os pássaros que não trabalham e não têm celeiro? Não vê os lírios no campo, que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente? Eles não tecem nem fiam. Jesus nos ensina, as raposas têm suas tocas, os pássaros os seus ninhos. Mas nós que seguimos a fé, segundo opera em nós o sobrenatural, só há um lugar onde havemos de reclinar a nossa cabeça. Já não somos nem estrangeiros e nem forasteiros, porque a nossa morada é celestial, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Todo aquele que anuncia o Evangelho sabe que o Evangelho é para arrependimento, é para a salvação de almas, não para se investir naquilo que é no mundo, que há no mundo e o mundo, mesmo porque se assim procedeis, não conheceis a Deus e nem tampouco o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Não sabeis nem mesmo o significado da mensagem da cruz. Assim nos diz o Senhor, pois não anunciamos o que nos é próprio, mas ainda que alguns achem que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos e julgados. Que o Senhor julgue
entre aqueles que anunciam em espírito e em verdade com aqueles que são obreiros da carne, que investem naquilo que é terreno, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas nós anunciamos o arrependimento, porque o Evangelho está preocupado com a alma e não está preocupado com aquilo que se investe no mundo, porque temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar para a salvação das almas, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário quando buscamos o reino dos céus em primeiro lugar. Mas muitos são os que se julgam ricos para o mundo, mas estão pobres para aquilo que é celestial, porque se foi seduzido segundo aquilo que é mundano, não servis a Deus e a Mamon, há um a vez de servir e o outro rejeitar. Muitos são os que tomam por empréstimo do mundo e se torna escravo daquele que tomou. A palavra diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens? Para quem serás? Não temas, quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Tudo aquilo que colocar mais estimado do que acima do que o nosso Senhor, não servis para o servir, aonde nós já nem o servimos, porque Ele nos chama de amigo. Ele disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, assim como nós em espírito e em verdade anunciamos aquilo que temos aprendido através do Espírito de Cristo. Por isso fugis das ciladas inevitáveis. Tomai cuidado com os pratos de lentilhas, das quais muitos foram reprovados, por serem amantes do mundo, amantes segundo suas próprias presunções, da qual ele diz: vós sois aqueles que justificais a si mesmo. Muitos que buscaram honra e glórias de homens, muitos que, segundo a raiz de todos os males, prosperaram, segundo o padrão deste mundo, mas estão desqualificados para toda boa obra, porque investiram na raiz de todos os males. Temo, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Quantos que seguem na forma do curso natural e foram podados segundo a fé daqueles que se operam de forma sobrenatural. Mas nós não somos dos traidores da fé que se vende por um prato de lentilha, mesmo porque a nossa primícia, o nosso primicista é aquele que tudo contempla e executa e sabe entre aqueles que renunciam àquilo que é mundano e perseveram segundo aquele que é do alto. A nossa maior riqueza, sermos iluminados para ser luz àqueles que estão jaz mergulhado nas trevas, porque todo aquele que o confessar de boca e demonstrar pelo bom proceder, ramando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, aquele que estiver servindo e for o menor, ele é grande no reino dos céus. A alegria do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, com coração e mente guardados em Cristo, e os rins sendo aperfeiçoados dia após dia, e a nossa fé que vence o mundo. Esta é a nossa alegria, que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Espírito de Cristo nos mantém nas mesmas obras, sendo seus imitadores, e dia após dia nos testifica que estamos sendo cumpridores. Estes são os mais que vencedores em Cristo, em Jesus, que se tiverem de gloriar em algo, antes gloriam
nas nossas fraquezas, porque somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, e a Ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Aquele que reina e governa, aquele que era, que é e que há de vir, aquele da qual preparou um lugar para aqueles que perseveram dia após dia, carregando os fardos pesados uns dos outros, porque não seguimos segundo cobiças e ambições egoístas, não somos daqueles que perseveram como que individuais, mas a palavra diz que o povo unido num só fé, num só propósito, num só coração, segue unânime, segue compartilhando, da qual não há ambição e nem somos tão pouco egoístas, porque assim como compartilhamos o maná, o pão da vida todos os dias, daquilo que Ele revela, e nós estamos compartilhando a maior riqueza, da qual o ouro puro, fino, refinado, 7 vezes no fogo, muito mais valioso do que o ouro e a prata, é a sabedoria do alto, da qual compartilhamos dia após dia, e não andamos com solicitude com esta vida. Estes são aqueles que demonstram pelo bom proceder, aqueles que apropriaram da chave da sabedoria e demonstram pelo entendimento, que é desviar do mal, aonde não fazemos para serem vistos por homens, mas aquele que está lá no alto, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Ele sabe da qual a renúncia da qual fizemos, da qual ele mesmo dizia a Paulo, que antes, como Saulo, sendo perseguidor da igreja, dizia: Saulo, Saulo, e tu verás quanto tens que perecer por conta deste nome. Mas após ser aprovado, agora ele tinha que estar diante daqueles que eram incrédulos, daqueles que diziam que o conheciam, mas o reprovavam através das suas atitudes. Mas a palavra diz que os mortos não podem mais nada, assim como bem Paulo disse: encerrei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate segundo a fé. Porque os mortos encerraram a carreira e não podem mais nada. E bem-aventurados agora aqueles que diante que não viram e creem em seu nome e o confessam de boca como o único e suficiente Salvador de suas vidas e perseveram. A nós está com a oportunidade de usar a espada bem, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e jamais utilizando a ira humana, pois dele é a ira e a vingança. Perseveramos exortando no dia chamado hoje, primeiramente a nós, para estarmos sempre examinando a si mesmo, e assim como temos zelo para com a nossa alma, anunciamos mutuamente a todos que perseverem na mesma fé, segundo o sobrenatural, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E jamais troquem a verdade por um prato de lentilhas. Perseverem, seja qual a adversidade, perseverem e não neguem o seu santo nome, porque aquele que está segundo o direcionamento do seu Espírito, ele é fiel para nos manter apartados de toda injustiça e de toda lepra, porque muitos foram contaminados por esta lepra, segundo a raiz de todos os males, e foram desaprovados, porque não perseveraram, e ainda se julgam como cumpridores e aprovados. Mas aquele que esquadrinha a intenção da mente, do coração, assim como aqueles que têm o seu espírito, examinam os espíritos e sabe de onde procedem. Por isso, acautelai-vos destes, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.